Hoje nós vamos falar sobre óleos secos. Meu nome é Gladys Marques, sou farmacêutica, mentora de empreendedorismo e estou aqui para te ajudar a ser uma farmacêutica de sucesso. Olho seco é uma síndrome formada por vários sintomas relacionados a sensação de vista cansada, presença de um corpo estranho dentro dos olhos ou aquela sensação de que tem uma areia incomodando. Então esses são os sintomas comuns, né, da pessoa que tem olhos secos. Ela é mais prevalente em mulheres, principalmente na pré-menopausa, porque aí nós vamos ter uma alteração hormonal que também vai causar olho seco. E se nós pudéssemos separar as pessoas que têm essa queixa de olho seco em dois grandes grupos, nós poderíamos ter aquelas pessoas que têm dificuldade em produzir lágrima e aquelas pessoas que a lágrima ela evapora com mais facilidade. Então nós teríamos esses dois grandes grupos e cada um com sua causa específica. Então nós vamos falar de cada um deles e também sobre como prevenir e tratar essa síndrome do olho seco. As causas relacionadas com a diminuição de produção de lágrimas são problemas imunológicos relacionados a problemas hormonais. Então, por exemplo, hipotireoidismo e menopausa podem levar o paciente a produzir uma menor quantidade de lágrimas. A lágrima, ela é formada por água, muco e gordura. E quando o paciente tem algum problema aonde essa gordura ela falta na composição da lágrima, então nós temos uma lágrima de má qualidade, acontece uma evaporação maior dessa lágrima. Então são os pacientes que têm o olho seco porque a lágrima evapora com facilidade. Então o que acontece, por exemplo, o paciente ele pode ter rosácea na pálpebra, por exemplo, ter uma inflamação na pálpebra e essa gordura da lágrima ela acaba ficando acumulada na pálpebra. Então a lágrima perde a gordura, que é o que evita que a água evapore. Então o paciente ele acaba tendo essa facilidade aí de evaporação da sua lágrima. O que pode piorar o olho seco é quando o paciente, por exemplo, fica no computador ou no celular ou prestando atenção por muito tempo em alguma coisa. Por quê? Quando você está normalmente assim, você pisca 22 vezes, né? Quando você está prestando atenção no celular, ou no computador, ou numa televisão, ou estudando, ou lendo, você acaba piscando 5 vezes por minuto. Então veja, cai a quantidade de piscadas, e a piscada ela ajuda, né, que a lágrima se espalhe por todo o olho. Então o que acontece? Se você tem pouca gordura, por conta de um problema, né, de inflamação, vamos pôr na pálpebra, e se expõe a computador e celular, você vai ter uma evaporação maior da lágrima. Outra coisa, vento, né? Então o vento também promove essa evaporação da lágrima. Calor, o sol. Então uma forma de você prevenir o olho seco é se proteger do sol e do calor usando óculos e se hidratando para que você reduza a probabilidade de você perder líquido do organismo. E aí você também vai ter uma lágrima de péssima qualidade. Alguns medicamentos também podem ser a causa do olho seco. Então vamos lá. Colírios que o paciente usa de forma crônica, por exemplo, no caso dele ter glaucoma e ter que usar esses colírios. Então, colírios de uso crônico, eles têm conservantes. E os conservantes pioram essa condição do olho seco. Outros medicamentos, colírios que têm vasoconstritor. Então, por exemplo, colírios que você pode usar quando está com o olho vermelho. Então você usa esse colírio para deixar o olho branco, ele fica branquinho, fica bonito, mas ele promove esse problema de deixar o olho mais seco. Então se você já tem problema de olho seco e usa um colírio desse com vasoconstritor, você pode ter uma piora no quadro de olho seco.
Lembrando que esses dois tipos de colírio são de prescrição médica, então eles só podem ser utilizados se você consultar o médico e ele achar isso apropriado. Outros medicamentos, por exemplo, para dormir, medicamentos ansiolíticos, também podem, por conta do mecanismo de ação, reduzir a produção de lágrimas. Então, isso também vai piorar o olho seco. Além disso, ele pode promover fotofobia, então dificuldade visual e sensibilidade à luz. Então, o ideal é conversar com o seu médico, nesse caso, para que você use outros tipos de medicamento que não os medicamentos, esses medicamentos para dormir, que podem reduzir então a produção de lágrimas. O olho seco, ele é uma síndrome, então ele tem sintomas que são comuns, como nós já falamos, que é aquela sensação de areia, porém, se você tiver dor ocular, fotofobia e dificuldade visual, isso pode ser um indicativo de que algo mais está acontecendo dentro do seu olho. Então, é melhor você consultar um médico para ele fazer uma avaliação, para você saber qual é o melhor tratamento. Porém, se for somente o olho seco, e aquela vermelhidão característica do olho seco que fica incomodando, como se tivesse algum corpo estranho ali, uma areiazinha, são as lágrimas artificiais. Então, se a causa é falta de lágrima ou evaporação da água dessa lágrima, você pode usar lágrima artificial, ou então o que a gente chama de lubrificantes oculares. O ideal é usar lágrimas artificiais em monodoses. Por quê? As monodoses, elas não têm conservantes. Então, o conservante, ele acaba, mesmo que seja uma lágrima artificial, o conservante acaba prejudicando o paciente, por exemplo, se ele tem que usar uma lágrima artificial e tem glaucoma e já usa outros tipos de colírio, o ideal é que seja monodose, para que ele não aumente a quantidade de conservantes. Monodose também está indicado para aquele paciente que usa lente. Por quê? Um dos conservantes de lágrimas artificiais é o cloreto de benzalcônio, e o cloreto de benzalcônio deixa a lente opaca, então ele estraga a lente. Então, para esse paciente que usa lente, tem olho seco, o ideal é uma lágrima artificial de monodose, então que ele usa na hora e não tem conservantes, ok? Também evitar lugar onde tenham fumaças, por exemplo, fumaças tóxicas, por exemplo, fumaça de cigarro ou muito carro, fumaça que sai dos carros também podem produzir, piorar, o olho seco. Assim como também ambientes mais secos, mais quentes, então você pode acabar prevenindo. Você também pode usar lágrimas artificiais na forma de pomada oftálmica, porém ela dificulta um pouco a visão, então você pode usar essas pomadas antes de dormir. Então você passa essa pomada lubrificante antes de dormir e durante o dia você usa a lágrima artificial. Você vai usar o quanto for necessário até que você esteja melhor e aí você mantenha o uso de 4 vezes ao dia. Na dúvida, sempre procure o seu oftalmologista e o seu farmacêutico para receber informações sobre esse problema de olho seco e qual é o melhor tratamento para você. Evite a automedicação. Ela pode piorar algum outro problema que você já tem e não tenha conseguido identificar. Por isso é muito importante você consultar o seu médico oftalmologista e também o seu farmacêutico para saber como é o processo de uso dos seus medicamentos. Se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, você pode deixar aqui nos comentários que eu respondo para você. Lá no meu blog eu escrevi um artigo completo sobre esse assunto para te ajudar, caso você conheça também alguém que tem essa síndrome do olho seco. Vejo você no próximo vídeo e lembre-se, você merece uma vida extraordinária.